Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Orismeire do canal Quiosque da Beleza, o canal que você já sabe, é um canal feito especialmente para você, assim que nem eu, que é apaixonado por aromaterapia e da área da estética e tudo mais. Bem, gente, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês em relação às recomendações, à biossegurança que devemos ter como profissionais. Então esse vídeo é mais para profissional. Se você não é da área da estética, então assim, né, não precisa assistir, mas realmente é interessante todo mundo saber, porque aí você, mesmo não sendo da área da estética, você pode cobrar isso lá no salão de beleza que você frequenta, lá na clínica de estética que você frequenta, enfim, onde você frequenta para fazer, né, seus tratamentos estéticos, tanto faciais, corporais, capilares e tudo mais, né? Então, na aula, não é aula, né? Então, eu criei um e-book, né, com as recomendações, é um manualzinho de recomendações, tá, de biossegurança no atendimento dentro da cabine de estética, tá bom? Então, eu tô com o computador aqui aberto e a gente vai falando e repassando. Então, esse vídeo é longo, já vou logo adiantando. Então, já deixa seu like, compartilha, se inscreve aí no canal, compartilha com as amigas se for interessante para você, também vai ser interessante para alguém, tá? Então, nesse manual a gente fala um pouquinho o que está acontecendo nesse momento em relação à pandemia, né? Então, a gente está falando sobre ele, a gente não pode falar aqui o nome exatamente, o que é, porque o YouTube está vetando esse tipo de vídeos, mas nós sabemos, né? Quando a gente está falando de pandemias atuais em 2020. Então a gente fala uma pequena introdução, porque às vezes muitos profissionais eles ainda não têm assim noção realmente o que é, né? E não sabem ainda ao certo como lidar com essa situação. Então a gente comenta aqui um pouquinho nesse e-book, tá? Lembrando que se você quiser esse e-book, é só me mandar um e-mail. Eu vou deixar um e-mail aqui na descrição do vídeo. E você me manda um e-mail dizendo que você quer esse e-book, esse manual de recomendações em biossegurança, que eu mando para você, tá bom? Tem que ser pelo e-mail, tá? Então, a gente vai aqui direto às recomendações, né? Lógico, temos aquela questão da lavagem das mãos, isso é imprescindível. Inclusive tem aqui um postzinho que diz como você fazer esse passo a passo da lavagem das mãos, tá? É bem completinho mesmo. Então a gente começa aqui em relação às recomendações no atendimento na cabine de estética. Prestem bem atenção. Tá? Então, para prosseguir com os atendimentos em cabine de estética nesses tempos atuais, a gente precisa adotar algumas medidas que na parte da biossegurança já era adotada, só que agora a gente tem que reforçar e complementar com alguns itens a mais que antes a gente não usava nas nossas cabines de estética. Então, quem também frequenta a cabine de estética sabe que nem sempre o profissional ali que estava te atendendo, ele usava todos esses itens que a gente vai falar aqui abaixo, tá? Então, primeiro, a gente vai realizar, como profissional, uma ficha de avaliação, né? Que é a ficha de anamnese, todo mundo conhece. Então, quantas vezes você foi em algum salão ou alguma clínica de estética que a pessoa não fez nenhuma fichinha com você, né? Com certeza, muitas vezes. Mas tem aquelas clínicas de estéticas que são mais preparadas, digamos assim, tem profissionais realmente qualificados, que ele vai sentar com você e vai fazer uma ficha de avaliação. Então, nessa ficha de avaliação, hoje em dia é recomendado que ela seja feita através de plataformas online. Então, a gente tem aí, por exemplo, o WhatsApp, a gente tem o Zoom, que está sendo usado muito, através de Meet. Então, Facebook, Instagram, então você escolhe, né? O cliente, o profissional ele vai escolher uma plataforma que ele vai trabalhar, que ele gosta de trabalhar, né, que ele se adapta melhor e vai contactar o seu cliente através daí e vai fazer essa prévia da ficha de avaliação, né? Claro que a gente sabe que na ficha de avaliação
Tem alguns itens que tem que ser palpáveis, que a gente tem que tocar no nosso cliente, né, para verificar aí a questão de espessura, de centímetros de gordura, enfim, quem é profissional sabe. Então, mas a parte da anamnese, da conversa, a gente pode estar fazendo tudo isso. Por que isso é recomendado agora? Porque vai reduzir aí o tempo do seu cliente, né, do seu paciente na cabine de estética. Então, o risco de contaminação vai ser muito menor, tá? Segundo passo é pedir para o seu cliente, né? Orientar o seu cliente que traga, que venha com a sua máscara. Claro que lá na sua cabine, na sua clínica de estética, você vai colocar uma placa bem grande dizendo que a entrada é permitida somente com o uso da máscara. Então, oriente o seu cliente a trazer a máscara, né? Então, faça com que ele também se conscientize que ele pode ser um transmissor, né, ali dentro da sua clínica, da sua cabine. Inclusive, apesar da sua clínica vai estar bem esterilizada, vai estar bem desinfetada, mas mesmo assim, quando a pessoa entra, a gente não sabe se ela é portadora ou não do vírus, né? Então, a gente pede que o cliente traga a sua máscara. Pode ser a máscara dele de pano normal, tá? Se caso ele esqueça, porque acontece, a gente, né, quando o cliente, às vezes a gente tá na correria, principalmente agora que tá voltando tudo ao normal, então a gente acaba esquecendo de ter esses cuidados, né? E também como não é um hábito, né, não é uma coisa cultural da gente, é uma coisa que nós tivemos que nos adaptar assim, ó, nas pressas, então realmente a gente vai ter cliente que vai acabar esquecendo. Então a gente recomenda aí que o profissional ele tenha na sua cabine disponível, que ele tenha na sua clínica disponível, ele pode ou dar para o cliente ou ele vender por cliente, né? O interessante é vender para o cliente, porque quando você vende por cliente, tem das duas uma. O cliente não vai querer comprar da próxima vez, então ele não vai esquecer de trazer a máscara dele. E também, se você for dar, vai sair muito caro para a clínica, porque a caixa de máscara tá saindo muito caro, né? Então a gente sabe que teve um superfaturamento nos EPIs, né, descartáveis, então vai ser um ônus que você não quer arcar com certeza, né? Às vezes não vai acabar nem tendo lucro nenhum em relação ao serviço que você está prestando. Outra recomendação, gente, é fornecer ao cliente o Propé, né? Isso aí a gente tem que fornecer, tá? O Propé, porque aí vai proteger aí o sapato do meu cliente, o pé do meu cliente. Claro que também na clínica tem que ter lá um tapetezinho desinfectante, né? Com soluções desinfectantes, com clorexidina ou qualquer outra solução que você conheça, tá? Coloca lá no tapetinho para ele fazer essa higiene da sola do sapato, mas a parte superior do sapato, ela não tem como, assim, né? Não vai ter a solução. Então, o ideal é a gente realmente fazer colocar o Propé no nosso cliente, tá? Oferecer o Propé para o nosso cliente. Outra recomendação é fornecer o material higiênico, né? Lógico, isso já tinha que ter, mas a gente fortalece isso aqui. O sabão disponível, né, a água disponível, lá a pia para o nosso cliente lavar as mãos. Na entrada do estabelecimento, colocar álcool em gel, tá? Sempre o álcool em gel para o nosso cliente. Agendar um cliente e outro 15 a 20 minutos. Geralmente a gente recomenda 20 minutos porque é um tempo que você vai levar maior para fazer toda a higienização da sua parte da cabine, né? Então você realmente precisa de um tempinho maior para imagina assim, você vai ter que tirar todos aqueles EPIs que você utilizou para aquela cliente, você vai ter que higienizar a maca, né? Vai ter que higienizar os produtos, o carrinho, você vai ter que higienizar tudo. Você vai ter que fazer uma desinfecção de tudo. Então, isso vai demandar um tempo. Então, geralmente, 20 minutos é o tempo ideal, tá? Claro que isso aí vai depender de profissional para profissional. Se você for mais rápida, se você não for, você coloca um tempo maior. Mas não deixa acumular cliente lá esperando, né? Então, tenta marcar os horários certinho, que eles cumpram os horários certinhos e que você consiga ao longo do dia
fazer todos os seus atendimentos sem ter nenhum percalço, tá? Outra coisa é montar os kits individuais de atendimento. Então, se você vai fazer o seu atendimento, eu já sei que eu vou fazer uma limpeza de pele, então eu já vou montar tudo separadinho. Não vou deixar mais aqueles produtos na prateleira, um monte de produto ali exposto sendo sem sentido, né, nesse momento. Então, eu vou colocar porçõezinhas, né, pequenas porçõezinhas nas cubetas, que eu sei que eu vou utilizar. Então, um profissional que já tem experiência, ele sabe exatamente a quantidade, né, que ele vai usar sem desperdício, tá? Outra coisa recomendada entre um cliente e outro, a gente já falou, que é a troca dos EPIs, tá? O profissional vai realizar as massagens modeladoras, massagens relaxantes, né? Tanto facial quanto corporal, ele tem que estar utilizando agora luva. Antigamente a gente usava luva para fazer a higienização do pé, para fazer a higienização da mão, né? No caso, no corporal. Mas agora não, a gente vai ter que fazer isso com luva. É diferente, né, para o cliente que gosta de toque, que gosta de sentir o calor da mão, mas nesse momento ele se faz necessário dessa forma. Então a gente vai ter que fazer sim com luva. E falando de luva, a gente tem que usar aí, quando a gente for pegar numa caneta, por exemplo, quando a gente for pegar numa maçaneta, a gente tem que usar sobreluva, que é aquela luvinha de plástico, tá? Aí você coloca a sua luva de látex normal ou de nitrito, né? Aí você coloca aquela outra luvinha de plástico, essa normal, que inclusive é baratinho. Então você coloca ela e aí você abre a maçaneta, aí você pega a caneta para escrever lá na ficha de protocolo, para digitar aqui no seu computador. Quando você vai fazer a abordagem no cliente, você tira aquela luva, descarta e fica só com a sua luva de procedimento mesmo, porque para não ter nenhum tipo de contaminação de superfície na pele do seu cliente, tá? Então, vamos lá para outra recomendação. Realizar a manutenção dos nossos aparelhos, né? Dos aparelhos elétricos, eletroeletrônicos que a gente utiliza, então corrente russa, alta frequência, ultrassom, enfim, todos aqueles equipamentos que você utiliza, a gente tem que realizar manutenções nele, a gente tem que realizar a limpeza. Então, de um cliente para outro, a gente faz a limpeza desses produtos, desses aparelhos, tá? Você tem que fazer também do seu ar-condicionado. De preferência, é recomendado que não se utilize o ar-condicionado nesse momento. Então, se você tem janelas que você possa estar abrindo no seu estabelecimento, na sua cabine de estética, abre para o vento poder circular, né? Então isso faz com que também não crie ali um ambiente fechado para que o vírus se propague. Então, pelo menos o vento circulando ali faz com que a troca de ar seja mais eficaz, tá? O ar-condicionado acumula muita sujeira, né, gente? Então, se você não tem isso, depois eu posso falar um pouco mais sobre a questão de um vídeo, né, falando sobre a questão das manutenções que a gente tem que fazer na sala de estética. Se você quiser deixar aí seu comentário, pede que a gente faz, tá? Que mais? É recomendado também a questão do lixo, tá? Do material contaminante. Todo aquele material que a gente utiliza para fazer uma limpeza de pele, por exemplo, ele é contaminante. Aquele material que a gente usa lá para fazer a limpeza, para fazer uma depilação, por exemplo, ele é contaminante. Quando ele vem lá com aqueles pelos, quando ele vem, no caso, uma limpeza de pele com pústula, né? Com secreções, né? Com alguma secreção, ele é contaminante. Então, eu não posso descartar num local qualquer, num lixo qualquer. Eu tenho que ter um lixo destinado para ele, tá? Então, é recomendado que a gente faça isso sim, que a gente chama de lixo biológico, tá? É recomendado também que o profissional estético, ele crie um manual de rotinas de procedimento. Se você não sabe o que eu estou falando, depois eu posso fazer também um vídeo em relação às rotinas de procedimento, que é o POP, né, que é o POP. Então, é interessante sim, é uma exigência, inclusive, da Anvisa, que a gente tenha aí esse manual, né, de procedimento, de rotinas de procedimento, tá? Mas isso é uma coisa para outro vídeo. Que mais?
Então, são essas as recomendações e a gente conversa mais aqui mais algumas coisas, né? Faz as nossas considerações finais, fala um pouquinho sobre a autora, sobre mim, né? Para você conhecer um pouco mais, e a gente coloca as referências bibliográficas, tá? Que foram tiradas aí da Anvisa e também das nossas experiências em relação aí aos atendimentos. Então a gente acredita que se você fizer direitinho essas recomendações, principalmente agora que o mercado está abrindo, né? Os salões de beleza, as salas de estéticas, elas estão começando a reabrir, está na fase de reabertura. Então, a gente precisa realmente ter esses cuidados para que não venha logo abrir uma semana, duas e depois fechar, porque houve aí um boom de contaminação, né? Então, se cada profissional de cada área ele tiver esse cuidado, com certeza esse vírus as estatísticas vão só diminuindo e a gente vai conseguindo aí zerar, né, a forma de contaminações, tá bom? Então, foi um vídeo um pouquinho, né, mais sério, mais direcionado, mas também assim, é interessante você compartilhar aí com seus amigos, para que eles fiquem cientes também, a gente como cliente, né, fique ciente que a gente tem que também ter esses cuidados aí pra gente não disseminar, né, o vírus, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Beijo no coração de vocês e até o próximo protocolo. Tchau, pessoal.